linhas de horizonte, nossa aresta do motivo. Observe que eu trabalho com o carvão deitado e assim eu consigo linhas retas com maior facilidade. Vejam que toma um pouco de cuidado para representar e interpretação melhor possível dos nossos elementos principais. Observe também que os elementos mais distantes em últimos planos eu suavizo melhor. E vejam que agora eu vou buscar esses planos laterais para lhe dar a ideia de que nós jogamos a casa para mais pelo centro do trabalho. Os últimos planos e praticamente nós temos aqui já esboçado o que nós precisamos de trabalho para o nosso esboço inicial. Volto e insisto, estou trabalhando sempre com o carvão deitado nessa posição. Nós temos o máximo de síntese desde esse elemento, desses movimentos iniciais. Aqui está o esboço inicial. Agora, os últimos planos, trabalho com o dedo para dar ideia de distância. E últimos planos mesmo. Veja que o meu dedo é utilizado como um espuminho pela própria transpiração do dedo. Eu deixo o desenho não tão seco como se fosse com um espuminho de papel. Retifico, acerto, busco mais formas. A mesma coisa em todos os planos mais distantes, tá? Utilizo mais o dedo, retifico alguns galhos, acentuo e ao mesmo tempo deixo dentro de uma visão mais elaborada de distância, como se fosse dos últimos planos. Trabalha-se bastante livre, sem maior expressão e maior preocupação. Aqui nós já temos o nosso trabalho praticamente acentuado. Acentuamos um pouco o telhado. Vejo o contraste, eu deixo em branco para dar ideia de luz. Retifico, busco novamente a ideia de uma telha. E estou contando também que posso acentuar melhor a hora que for utilizar a borracha. Esse é o nosso estágio inicial do uso do dedo. Vamos utilizar a borracha e trabalhamos os últimos planos da própria borracha. Tento atenuarmos todas essas linhas que podem levar a vista para fora do quadro, porque a preocupação bastante grande é com a composição. Veja que daquela massa acinzentada, nós temos agora uma massa com vibração. Observe esses últimos planos.
Vou trabalhar bastante para dar a ideia de mais distância. Agora volto, acentuo alguns pontos, trabalho com o dedo também, neutralizando algumas linhas muito escuras, para que nós tenhamos exatamente a distância de planos, a ideia de planos. Voltamos aqui nesses planos mais distantes em primeiro lugar. Observe o meu cuidado em desaparecer essas linhas de desenho inicial de contorno, para não ficar um grafismo diferente de luz e sombra e mais o desenho. Acentuamos alguns troncos, alguns galhos e damos por terminado praticamente esses últimos planos. Voltamos agora nesse plano médio, onde também vou trabalhar agora com a borracha. Busco efeitos, acentuo mais troncos, mais detalhes. E vamos trabalhando agora com a borracha no elemento da casa. Acentuo, retiro algumas linhas de construção do desenho. Veja que some-se os grafismos e temos apenas o efeito de luz e sombra. Trabalhando o negativo desse vitrô, eu consigo a ideia da construção na própria, em primeiro plano. Retifico o telhado, veja, acentuo-se os planos no fundo, para valorizarmos esses planos. Lembre-se do efeito de Leonardo da Vinci. Se escurecemos o fundo, trazemos os elementos para frente, retiramos parte dessas linhas de contorno e começamos a ter agora um desenho melhor explorado. Acentuamos agora a parte do telhado e vamos trabalhar deste plano como se a luz entrasse deste lado. Suavizo. Acentuamos, retificamos, apagamos, acrescentamos. Vejam que vou buscar agora alguns efeitos e contrastes, para que o desenho tenha mais ideia, mais vida com esses contrastes. Agora iniciamos o trabalho com a borracha nesses primeiros planos. Bato também o dedo ao mesmo tempo, trabalho com a borracha. Vejam que vou
buscar contraste entre esses últimos planos e os planos mais à frente, os primeiros planos. Assim eu consigo a ideia de distância visual e de atmosfera interposta. Busco mais contrastes, acentuo-se determinados galhos, troncos, acentua a ideia de luz e sombra. Utilizo a borracha para retificar alguns acertos. E praticamente agora vamos trabalhar o nosso chão. Levamos um caminho visual bastante acentuado. Observe que a vista vai caminhar por aqui, chegando no elemento. Buscamos agora um pouquinho de luz. E vejam que podemos dar praticamente uma ideia de um caminho. Acentuo para retirarmos parte desse grafismo com a própria borracha. Retificamos. Acentuamos mais algum efeito de contraste. E praticamente estamos terminando o próprio trabalho. Damos alguma movimentação para darmos mais variedades. Deu para. Acredito que esse trabalho teve já bastante síntese, mais do que os outros anteriores. Até uma próxima.